Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira. Estamos aqui para a nossa primeira aula de língua portuguesa com enfoque na banca COSEAC. Bom, é importante destacar que a banca COSEAC valoriza muito as questões de interpretação de texto, tá? E por isso, vamos começar cada aula com questões de interpretação de texto para que você possa se familiarizar com a forma como esse conteúdo é cobrado. É importante ressaltar que, muitas vezes, os alunos ficam indignados com o gabarito da banca e dizem: nossa, não tinha nada a ver esse gabarito, a banca errou, e entram com recursos intermináveis. Mas a questão é, muitas vezes, uma palavra no enunciado pode fazer toda a diferença, toda a diferença. E é isso que vamos ver ao longo dessas aulas. Vamos prestar atenção às questões que são postas no enunciado. Porque uma palavrinha eu garanto a vocês que faz toda a diferença para que vocês identifiquem a resposta correta. Bom, como eu disse, vamos começar cada prova com as questões de interpretação de texto. Eu não vou ficar lendo os textos para que nós não perdamos tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu peço que neste momento, se você ainda não leu o texto, dê uma pausa no vídeo, leia o texto pelo menos 2 vezes. Ué, Roberta, mas e se eu ler uma vez só e entender? Bom, a questão é a seguinte. Muitas vezes, lemos o texto, um texto curto, uma vez só, e achamos que entendemos perfeitamente. Para que ler uma segunda vez? Para que perder tempo com isso? Eu garanto a vocês que uma segunda leitura, uma terceira leitura, vão fazer com que você identifique elementos que você não havia identificado antes. Uma segunda leitura sempre é uma leitura mais aprofundada, porque você já tem uma familiaridade com o texto. É interessante que a primeira leitura seja uma leitura rápida. Leia o texto e depois você faça uma segunda leitura com mais calma, prestando mais atenção. Então, a primeira leitura é uma leitura de familiarização e a segunda leitura é uma leitura mais intensiva, prestando atenção aos detalhes, aquela leitura mais analítica, em que você percebe as formas, você percebe, por exemplo, que o autor usa muitos verbos no passado, ele usa muito a estrutura passiva em detrimento da estrutura ativa. Então você faz essa leitura mais analítica, você percebe que o texto é bastante modalizado, há muitos adjetivos, há palavras com conotação mais positiva, conotação mais negativa. Então uma segunda leitura, uma terceira leitura fazem com que vocês percebam, que vocês possam perceber esses elementos do texto, que podem ser muito importantes, na verdade serão muito importantes para a solução das questões. Então, tendo dito isto, peço que agora vocês pausem o vídeo, leiam o texto com calma, pelo menos 2 vezes, e depois voltem para assistir a correção, tá? Então, vamos então começar com a questão de número 1. Vamos lá. No texto 1, predomina o tipo textual. Letra A, narrativo, porque apresenta um ponto de vista dinâmico. Letra B, expositivo, já que expõe um drama a que todo brasileiro está sujeito. C, descritivo, tendo em vista que descreve as ações do protagonista para chamar a polícia. Argumentativo, pois o protagonista tenta convencer a polícia de que a situação na casa era grave. E finalmente, letra E, injuntivo, uma vez que ao proceder à queixa, o protagonista dá instruções para que a polícia prenda o ladrão. Para resolver esse tipo de questão, eu preciso conhecer bem as características de cada tipo textual, principalmente dos tipos narrativo, descritivo, argumentativo e injuntivo. Tá? Esses não são os únicos tipos textuais, há autores que identificam até 9 tipos textuais, mas os principais, os que realmente importam para o nosso estudo, são esses 4 que eu acabei de falar. O argumentativo, subdividindo-se em expositivo e dissertativo. Bom, eu percebo, pela leitura do texto, eu percebo que existe uma história sendo contada por alguém. Então, alguém narra essa história, existe um narrador. Na história, há personagens, não é? Então,
Existe a pessoa, né, que telefona para a polícia, existe a polícia, os repórteres que chegam lá, o pessoal dos direitos humanos, são personagens dessa história. Existem ações que se desenvolvem no tempo e no espaço. Eu digo que aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, e as situações vão acontecendo, elas vão se desenrolando no tempo e no espaço. Então eu percebo que essas características são características do texto narrativo. Existe um mnemônico que pode ajudá-los na identificação do texto narrativo, que é esse aqui. Vocês podem pensar em penta. Porque o texto narrativo, ele apresenta pelo menos 5 características, as 5 características principais. Quais são? Vamos mudar de cor aqui? Vamos lá. O texto narrativo, ele apresenta personagens. Acabei de dizer que esse texto apresenta vários personagens. Ele apresenta enredo, que é a história que está sendo contada, né? Ele apresenta um narrador. Esse narrador, ele pode ser aquele narrador onisciente, é aquele que não faz parte da história, ele não é um dos personagens, mas ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que acontece, ele sabe o que cada personagem pensa, ele conta a história de fora. É o narrador onisciente. Ele pode ser o narrador personagem, contar a história em primeira pessoa, mas há um narrador. Existe também um tempo. Como eu disse, a história se desenvolve num tempo e no espaço. E o ambiente, que é o nosso espaço, né? Então, se você memorizar o penta, né, essas são as 5 características do texto narrativo. E observe que no nosso texto, texto 1, todas essas características estão presentes. Então, gabarito letra A. O texto é narrativo porque apresenta um ponto de vista dinâmico. Dispositivo não, descritivo, argumentativo, injuntivo, nada disso. Ficamos com o texto narrativo. Vamos então para a questão de número 2. No texto de Veríssimo, o humor é consequência, sobretudo, da... Bom, nós percebemos que o texto é um texto engraçado, é um texto divertido. E onde está esse humor? O humor é consequência do que exatamente? Letra A. Da resposta dada ao final pelo protagonista ao tenente da polícia? Vamos lá, no final do texto, eu estou com o meu texto aqui, no final do texto ele diz o seguinte: eu respondi, pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Será que o humor está nesse pedacinho? A parte cômica do texto está nesse pedacinho? Não, essa não é a parte principal, a parte mais engraçada do texto, digamos assim. Expressão de assombro do assaltante ao ver um helicóptero sobrevoando a casa. A graça está aqui, exatamente quando o assaltante vê o helicóptero? Não, também não. Estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para a sua residência? Opa, vamos lá. Qual é o título do texto mesmo? O título do texto é Aprenda a chamar a polícia. Bom, aprenda a chamar a polícia. Você pode, de acordo com o autor do texto, você pode chamar a polícia de qualquer forma? Não, porque se você chamar de qualquer forma, segundo ele, a polícia não vem. Segundo o que aconteceu no texto, a polícia não vem. Então você precisa aprender o quê? Uma estratégia, uma forma diferente de chamar a polícia. E é exatamente aí que está o humor do texto. Gabarito letra C de casa. Estratégia utilizada pelo protagonista para atrair a polícia para a sua residência. Então, a suposta morte do assaltante, consequente interesse da turma dos direitos humanos, nada a ver. Demonstração de medo do protagonista, que mesmo estando em uma casa segura faz questão de chamar a polícia, nada disso. Gabarito realmente letra C de casa. Vamos então para a questão de número 3. No texto 1, percebe-se o uso de uma linguagem mais informal, próxima da língua falada, e de acordo com a situação de comunicação retratada. Essa linguagem mais informal é o chamado registro informal. Há registros que são mais formais, registros que são mais informais, são todas variedades da língua portuguesa. Cada registro adequado a um tipo de situação. Então, se eu estou, por exemplo, dando uma aula, eu utilizo um registro. Se eu vou dar uma palestra para 500 pessoas,
uma palestra bem formal, o registro certamente será mais formal do que o registro que eu uso aqui. Por outro lado, se eu estiver num barzinho com meus amigos, com família, será um registro bem mais informal, mais relaxado, mais descontraído, mais despreocupado. Então, como diz Bechara, o falante precisa ser um poliglota na sua própria língua. Saber que em cada ambiente ele deve variar o registro. Então, aqui estamos tratando dessa linguagem mais informal, do registro informal, próxima da língua falada e de acordo com a situação de comunicação retratada. Analise as 4 assertivas a seguir sobre o uso da variante linguística utilizada no texto em análise. Vamos ver. Número 1. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas. A imprecisão referente à data é própria da linguagem informal. Veja, quando ele diz numa noite dessas, eu não sei de que noite ele está falando. Foi numa noite qualquer, numa noite dessas. Será que isso é típico da linguagem informal? Não tem nada a ver. Eu posso usar a imprecisão numa linguagem formal, né? Então, imprecisão não é característica da linguagem informal. Então, essa 1 aqui eu já posso eliminar. 1 não está correta. Número 2. Perguntaram-me se o ladrão estava armado. A ênclise é própria da modalidade oral informal. O que é a ênclise? É o uso do pronome oblíquo átono após o verbo. Bom, será que esse uso da ênclise ele é próprio da modalidade oral informal? No dia a dia usamos assim? Perguntaram-me, falaram-me, falou-me. Não. Se eu estou conversando com um amigo, uma amiga, eu vou dizer, me falou, me vê isso assim, né? É aquela linguagem bem mais descontraída, sem preocupação nenhuma. É claro que nós sabemos que o uso da próclise, que é exatamente o pronome oblíquo iniciando a frase antes do verbo, ele é incorreto segundo a gramática normativa. Então eu falar, por exemplo, me perguntaram se você viria. Eu posso dizer isso na oralidade, num ambiente descontraído, mas não posso escrever isso numa prova, por exemplo. Não posso escrever isso num texto formal, porque não é correto segundo a gramática normativa. Eu não posso nunca iniciar uma frase com o pronome oblíquo átono. Então, dizer que a ênclise é própria da modalidade oral e informal está totalmente errado. É o contrário, é o oposto disso. 3. O tiro fez um estrago danado no cara. Danado é uma gíria muito comum e nesse contexto significa enorme. Será que eu posso substituir danado por enorme? O tiro fez um estrago enorme no cara. Posso. Então a 3 sim. 4. A turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo, há um problema de concordância recorrente na variante informal da língua portuguesa. Vamos lá, problema de concordância. A turma dos direitos humanos que não perderiam. Perderiam é um verbo, então estamos tratando da concordância verbal. A regra geral da concordância verbal diz que o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Quem é o sujeito aqui? A turma dos direitos humanos. Núcleo do sujeito, turma. Então, a turma perderiam. Ih, Roberto, isso está esquisito, né? Não seria a turma perderia? Ou não perderia aqui no caso? Sim, pode ser. Só que turma é um sujeito coletivo. Turma traz a ideia de plural. Então, eu posso fazer a chamada concordância ideológica. É a chamada silepse de número. Existe a silepse de gênero e a silepse de número. Nesse caso, estamos tratando da silepse de número, só porque o sujeito traz essa ideia de plural. Então, nesse caso, eu posso concordar com a ideia, concordância ideológica. Então, quando o enunciado diz que há um problema de concordância recorrente na variante informal da língua portuguesa, está errado. Até essa última parte, que os problemas de concordância são recorrentes na variante informal da língua portuguesa, isso está correto.
Normalmente as pessoas erram muito concordância na variante informal, mas nesse caso não há erro, porque o sujeito traz essa ideia de plural. Então está errada por isso. Então é verdadeiro que está contido somente em letra D, somente na número 3. Só a número 3 está correta, todas as outras estão erradas. Vamos então para a número 4. No título, aprenda a chamar a polícia. Os termos em destaque são classificados gramaticalmente, respectivamente, como... Cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Respectivamente significa que eu preciso analisar na ordem em que as palavras aparecem. Então, não se esqueçam disso. Sempre que aparecer a palavra respectivamente, eu analiso na ordem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, aprenda a chamar a polícia. Aprenda a chamar a polícia. Esses dois As, como eles são classificados gramaticalmente? Eu percebo que o primeiro A, ele está entre dois verbos. É como quando eu digo assim, voltei a correr. Voltei a correr. Um A entre dois verbos. A entre dois verbos é sempre preposição. Então vamos lá. Já posso então eliminar a letra A, posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra C e fico com D e E. Preposição. Aprenda a chamar quem? Chamar a polícia. Quem chama, chama alguém. Então não existe preposição. Eu não chamo a alguém, eu chamo alguém. Então esse A é o quê? É artigo. Então elimino a letra D e fico com a letra E. Preposição e artigo definido. Então esse é o nosso gabarito, letra E. Número 5. A forma verbal sublinhada em os leves ruídos que vinham lá de fora encontra-se no mesmo tempo da forma verbal presente no seguinte trecho. Primeira coisa, vamos identificar que tempo verbal é esse. Bom, eu percebo que o verbo está no passado. É a primeira coisa que eu percebo, os leves ruídos que vinham lá de fora. Passado. Que tipo de passado é esse? Bom, pela terminação de cara, se eu conheço as terminações, eu percebo que esse verbo é um verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo. Como assim? Porque os verbos no pretérito imperfeito do indicativo têm determinadas terminações que eu preciso saber, eu preciso memorizar. Então, primeira coisa, eu sei que está no passado. Que passado é esse? Vamos lá, apresenta uma dessas terminações aqui. Vá, ia, nha, ou a forma era. Se apresenta, é chamada vainha, a vainha que já era. Se eu conheço essas terminações, eu sei que o verbo é um verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos mudar de cor. Eu tenho aqui falava. Eu tenho aqui faria. Não, faria não, peraí. Escolher um outro verbo aqui. Faria não, porque você pode confundir com... Opa, vou apagar aqui. Borracha. Você vai confundir com o futuro do pretérito. Já vou falar sobre isso. Deixa eu colocar outro verbo aqui. Dizia. Dizia. Aqui vinha. E aqui era mesmo. Por exemplo, ele era muito feliz. Vamos colocar uma frasezinha aqui. Ele era muito feliz. Cuidado com essa forma aqui, com essa terminação, aliás, que como eu disse, que você pode confundir com o futuro do pretérito, tá? Como eu disse, primeira coisa, você identifica que o verbo está no passado. Identificou que está no passado? Identifiquei. Então, observe se o verbo tem uma dessas terminações. Tem, então pretérito imperfeito indicativo. Roberto, mas o que você está falando aí sobre o futuro do pretérito? Bom, o futuro, ele pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Se eu digo assim, eu farei o que você está me pedindo. Eu farei. Farei, você percebe de cara que é futuro. Esse é o chamado futuro do presente.
eu digo assim, olha, eu faria isso. Acho que eu faria. Aí é futuro, mas é futuro do pretérito. Tem essa mesma terminação ia, por isso que eu não coloquei o faria aqui. Tá? Porque o faria já é futuro do pretérito, não é pretérito imperfeito. Dizia sim. Eu falo assim, minha mãe sempre dizia que... Minha mãe sempre dizia passado, e veja que é um passado não concluído. É diferente de minha mãe disse. Minha mãe disse isso. Esse é um passado concluído. Minha mãe dizia, é uma ação que se estende no passado, ela não é concluída. Então, observe, se é passado, se tem uma dessas terminações, pretérito imperfeito do indicativo. Não tem essas terminações, está no passado, aí pode ser o pretérito perfeito, pode ser o pretérito mais que perfeito, aí eu preciso analisar, tá? Então vamos lá. Então eu preciso encontrar nas alternativas um outro verbo que esteja nesse mesmo tempo verbal. Vamos lá. Que não perderiam isso por nada neste mundo. A forma verbal aqui é perderiam. E Roberta tem a terminação ia, né? Que você disse aqui, ó. Cadê? Tem a terminação ia. Só que está no passado? Não, está no futuro. Está no futuro do pretérito, então eu descarto. Que não havia ninguém disponível. Opa, ia. Vamos deixar esse em stand-by? No meio do tumulto, um tenente se aproximou. Se aproximou de mim. É passado? Ele se aproximou. Passado. Tem aquelas terminações? Não. Que passado é esse? Esse é o pretérito perfeito do indicativo. Não nos interessa. Porque eu quero pretérito imperfeito. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12. Matei. Matei é um passado concluído, né? Então, e também não tem aquelas terminações, não me interessa. Eu tenho o sono muito leve. Tenho. Presente, né? Presente do indicativo também não. Então, meu gabarito é a letra B de bola, realmente. Havia, está no passado, tem a terminação ia, pretérito imperfeito do indicativo. Bom, vamos parar por aqui. Vamos fazer assim por blocos, né? Para que não fiquem blocos muito longos. Então, terminamos aqui a correção dessas 5 questões. No próximo bloco, corrigirei mais questões e assim até terminarmos essa prova. Até mais!